Olá, caro estudante, tudo bem com você? Essa é a nossa aula de número 14, onde nós falaremos sobre as propriedades da complementação. Caso você tenha assistido a aula anterior, nós falamos sobre complementar de B em A, quando dados dois conjuntos A e B, tais que o conjunto B ele deve estar sempre contido em A, a gente chama de complementar de B em relação a A. Utilizando um diagrama de Venn, a gente pode representar isso da seguinte forma. Nós temos aqui um conjunto A e dentro desse conjunto A, um conjunto B. A gente utiliza essa letra, que é um C um pouco mais alongado, faz essa notação, onde B é complementar em relação a A, ou complementar de B em relação a A, e nós também escrevemos com este sinal aqui, onde A é igual a A menos B. Okay? Essa é uma definição. E isso só é válido quando o B ele está contido em A, como nesse caso aqui. Então, o diagrama de Venn-Euler nos mostra que o complementar de B em A é toda essa parte aqui, que está dentro do conjunto A, porém não está dentro do conjunto B, ou seja, são todas essas partes aqui, menos esse interior, né? esse núcleo, essa parte central aqui, que compõe o conjunto B. Nós também vimos alguns exemplos práticos sobre como isso funciona, e agora nós vamos ver algumas propriedades da complementação. Nós veremos 5 propriedades. Primeira propriedade, que é a mais fácil, nos diz o seguinte, que o conjunto complementar de B em relação a A, se nós utilizarmos ele em interseção com o conjunto B, isso daí vai resultar no quê? Bom, a gente vai conseguir entender melhor se a gente desenhar isso, né? Então vamos fazer aqui, como sempre, o nosso diagrama de Venn-Euler. Então aqui nós temos o nosso conjunto A. E dentro do conjunto A, o nosso conjunto B. Então nós sabemos que o complementar de B em relação a A, que é esse indivíduo aqui, compreende toda essa parte que eu vou riscar com essa cor verde. E a gente também sabe que o B é essa parte aqui, que eu vou riscar com a cor vermelha. E o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a interseção desses dois conjuntos. E qual é a interseção desses dois conjuntos? Não há nenhum ponto, ou não há nenhum local onde qualquer elemento de A esteja em B, e também não há nenhum ponto, nenhum local onde qualquer elemento de B esteja em A. Portanto, nós chegamos à conclusão de que isto é um conjunto vazio. Ok? E nessa primeira propriedade, nós também podemos escrever outra coisa. Nós podemos escrever que o conjunto complementar de B em relação a A, se ele estiver em união com B. Isso vai ser igual ao quê? Bom, vamos recorrer a um outro diagrama de Euler. Então vamos fazer um diagrama novo aqui, para entender melhor essa propriedade. Então nós temos que o complementar de B em A é essa parte aqui que eu vou riscar de verde de novo, assim como no exemplo anterior. É toda essa parte aqui. E o conjunto B eu vou riscar de vermelho, que é essa parte aqui. Então vamos lá, vamos pensar, vamos observar aqui. Complementar de B em relação a A em união com o B. Então vai ser toda essa parte de verde mais essa parte vermelha aqui. Você concorda comigo que
toda essa parte verde junto com essa parte vermelha, isso compreende todo o conjunto A? Fácil, né? Então a gente chega à conclusão de que o complementar de B em relação a A em união com o conjunto B é igual ao próprio A. Ok? Essa é a nossa primeira propriedade. Agora vamos ver a nossa segunda propriedade. A segunda propriedade diz assim, que o complementar de A em relação a A. Isso vai ser o quê? Isso vai ser o conjunto vazio. Porque nesse caso a gente nem precisa de desenhar o diagrama de Euler. É só fazer o A menos o A. Conjunto A menos o conjunto A é igual a um conjunto vazio. Tudo bem? E a gente pode escrever isso também da seguinte forma. A gente pode colocar aqui que x pertence a A, tal que x não pertence a A. Se x pertence a A, tem a propriedade de que x não pertence a A, então isso é um conjunto vazio. Tá ok? Uma outra propriedade, ou melhor, uma outra forma de ver essa propriedade é da seguinte forma. Nós temos aqui o complementar do conjunto vazio em relação a A, que vai ser sempre igual a A. Tudo bem? Como que nós podemos definir isso? Nós podemos definir isso da seguinte forma, de que x pertence ao conjunto A, tal que o x ele não pertence ao vazio, ao conjunto vazio. Logo, esse x ele é próprio A. Bem, seria a mesma coisa também que nós falarmos que o conjunto vazio menos o conjunto A, que é representado por este sinal, complementar o vazio complementar de A. Então, o vazio menos o A é o próprio A. Ok? Vamos a um terceiro exemplo. Ou melhor, vamos à nossa terceira propriedade. Vamos ver a terceira propriedade. A terceira propriedade é um pouquinho mais complicado, mas vamos destrinchá-la. Nós temos aqui o complementar do complementar. Então nós temos um complementar de um outro complementar, que é o complementar de B em relação a A. E este complementar é um complementar de A. Então nós temos aqui que o complementar de A é o complementar de B em relação a A, complementar de A. Como nós faremos essa operação? Para a gente entender isso melhor, nós vamos utilizar um diagrama de Euler. Então vamos fazer um diagrama aqui, para a gente entender melhor qual seria o resultado disso. Então nós temos aqui um conjunto A, e dentro desse conjunto B. Lembrando que sempre o B deve estar contido em A. E o complementar de B em relação a A é sempre igual a A menos o B. Tá ok? Bom, isso daqui a gente tem que sempre lembrar. Isso daqui tem que ficar sempre claro quando a gente fala de complementar. Então aqui nós temos dois conjuntos, o A e o B, que está contido em A. Vamos primeiro encontrar esse resultado aqui, que é o complementar de B em relação a A, que é essa parte aqui. Essa parte que a gente vai riscar de verde. Vamos riscar aqui. Então é toda essa parte de verde. Então, nesse caso, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar este conjunto aqui, complementar de B em relação a A, que é representado por essa cor verde, certo? E nós vamos colocar este complementar aqui, nessa parte. Tá? Como que
que vai ficar isso? Vai ficar o complementar de A, ou melhor, vai ficar o conjunto A menos o A menos B. Isso daqui vai ser igual a menos A é igual, vamos fazer a distributiva aqui, A menos A, não dá nada. A menos A é igual ao conjunto vazio. E menos B é igual a mais B. Então, a gente vai chegar à conclusão de que esse conjunto é o próprio B. Tá? Então, aqui a gente tem o complementar de B em relação a A, do complementar em relação a A. Então, se a gente jogar esse complementar aqui, vai ficar o próprio A. Vai ser a mesma coisa que A menos o A. Se o A menos o A é o conjunto vazio, que foi o que a gente viu lá na nossa primeira propriedade, ou melhor, na segunda propriedade aqui, onde A menos o A é o próprio conjunto vazio, então, nesse caso aqui, o que vai sobrar é o B. Tudo bem? Bom, vamos ao a nossa quarta propriedade. Quarta propriedade. A quarta propriedade nos diz o seguinte, que o complementar da interseção de B em relação a C, em relação, ou melhor, o complementar de B interseção C em relação a A. Como que nós resolvemos isso? Pela definição, isso daqui é igual ao complementar de B em relação a A em união com o complementar de C em relação a A. Como que nós vamos provar isso? Bom, vamos fazer uma demonstração bem simples sobre como nós chegamos a esse resultado aqui. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos aqui o complementar de B interseção C e o conjunto A em relação a A. Isso daqui é a mesma coisa que nós falarmos que X pertence, um X qualquer pertence a A, tal que X não pertence a B interseção C. Que é a mesma coisa que a gente escrever A menos B interseção C. Ok? É a mesma coisa que isso. Isso daqui também é igual, deixa eu utilizar uma outra cor aqui, para a gente poder separar essa parte. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, igual a X pertence a A, tal que X não pertence a B, ou X não pertence ao C. Ok? Que é a mesma coisa que nós falarmos que A menos B ou A menos C, pela nossa propriedade. Bom, agora daqui nós vamos para uma outra parte da demonstração, que vai nos mostrar o seguinte, de que X pertence a A, tal que X não pertence a B em reunião com X pertence a A, tal que X não pertence a C. Que é a mesma coisa, se nós formos escrever,
essa parte e essa parte aqui, x pertence a A e x não pertence a B, é a mesma coisa que escrevermos que B complementar em relação a A, que é igual a A menos B. Em união com o complementar de C em relação a A, que é a mesma coisa que escrevermos que A menos o C. Ou seja, essa propriedade, a propriedade de número 4, a gente conseguiu demonstrar, através dessa explicação, o porquê que, nesse caso, quando nós temos um conjunto B em interseção com C complementar em relação a A, ou melhor, nós temos um complementar de B em interseção com C em relação a A, vai dar sempre esse resultado aqui, que é o complementar de B em relação a A em união com o complementar de B em relação a A, que é a mesma coisa que A menos B ou A menos o C. Ok? Vamos à nossa última regra, a nossa última propriedade, que é parecida com a propriedade número 4, que nos diz o seguinte. Nós temos aqui o complementar de B em reunião com C em relação a A. Isso daqui vai ser igual ao complementar de B em relação a A em interseção com o complementar de C em relação a A. Se nós utilizarmos o mesmo raciocínio que foi utilizado na demonstração anterior, nós vamos conseguir provar que isso é uma verdade. Ou seja, para esse caso aqui também é válido a seguinte explicação, de que A menos B, nesse caso é A menos B, e também é o caso para que seja o A menos, seja o caso de A menos o C. Bom, para finalizar essa nossa aula, eu vou desenhar o diagrama de Venn da quarta propriedade e também o diagrama de Venn da quinta propriedade, para a gente ver como é que fica. Vamos fazer uma linha aqui e vamos escrever aqui a quarta propriedade, que é esse cara aqui. É o complementar da interseção de B em C em relação a A. Bom, primeiro vamos fazer a interseção de B e C. Então nós temos dois conjuntos, o conjunto C e nós temos o conjunto B. Eles estão em interseção em relação a A, ou seja, eles estão contidos em A. É esse caso aqui. Tá? Para esse exemplo da propriedade da complementação 4, como que fica? Lembrando, vai ficar A menos a interseção de B e C. Se a gente for verificar isso no próprio diagrama de Euler, qual que é a interseção de B em relação a C? Qual que é essa interseção? É essa parte aqui, que a gente vai pintar de azul. É a interseção de B e C. Se nós considerarmos o A, que vale tudo isso daqui, fica A menos essa parte, tudo bem? Se a gente utilizar aquela propriedade, ou aquela demonstração, nós tínhamos o que? Nós tínhamos que A menos B ou A menos o C, tudo bem? Então, quem que é esse cara aqui, ó? O A menos o B.
O A menos o B é todo esse A aqui, mais essa parte aqui do C. Nós temos toda essa parte aqui pintada de verde. Esse é o nosso A menos o B. Agora, se a gente fizer, vamos pegar uma outra cor aqui, pegar essa cor aqui, ó, pegar o branco. Se a gente fizer aqui, ó, o A menos o C. Quem que é o A menos o C? É toda essa parte aqui também, menos o C, junto com essa parte aqui do B. Ou seja, como nós estamos juntando essas duas partes com uma união, que é nesse caso a gente vai utilizar a união, é toda essa parte branca, essa parte verde, menos essa parte azul, que é esse complementar da interseção de B em relação a A. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer uma demonstração utilizando o diagrama de Euler para o caso da quinta propriedade. Então, a quinta propriedade nos diz o seguinte: nós temos aqui o complementar de B, ou melhor, temos a união de B e C, e aqui nós temos o A. Então, nós temos o complementar da união de B e C em relação a A. E aqui nós temos já a explicação de que isso é igual ao complementar de B em relação a A em interseção do complementar de C em relação a A, que é igual a A menos B e A menos C, que também nós podemos escrever esse E aqui pelo sinal de interseção. Ok? Bom, vamos ao nosso famoso diagrama de Euler. Então, nós vamos desenhar aqui o conjunto B, e aqui nós vamos fazer o conjunto C. E em volta deles, o nosso conjunto A. Tá? Então, nós temos aqui, lembrando lá as propriedades da diferença de conjunto, né, de que x pertence a A e de que x não pertence a B. Nesse caso, x pertence a A, x não pertence nem a B nem a C. Bom, vamos encontrar esse valor aqui, B em união com C. Então, vamos utilizar uma outra cor. Temos aqui o B em reunião com C. Quem que é o B em reunião com C? É toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte de azul é a reunião de B com o C. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o A menos o B em reunião com C. Quem é o A? O A é toda essa parte. Ou seja, quem é o complementar da reunião de B e C em relação a A? É essa parte aqui. É toda essa parte verde. Isso é a mesma coisa que a gente falar que A menos B e A menos C. E nós podemos trocar esse E pela interseção. Ok? Por quê? Nesse caso aqui, nós temos quem é o A menos B. É toda essa parte aqui, de A menos o B, só que a gente vai utilizar essa parte aqui também, nesse caso, de A menos B. Para o caso de A menos C, vai ser toda a parte verde junto com isso daqui. Porém, essas duas partes, esse caso aqui, vou utilizar uma outra cor, porque essa cor não está muito boa. Vou aumentar aqui. Então, essa parte aqui, que é a parte da interseção, ou melhor, essa parte ela não está em interseção, que é esse o sinal que nós utilizamos. Ou seja, é uma parte totalmente desconsiderada. Então, no final, como que vai ficar isso? Vai ficar dessa forma assim. Vai ficar apenas a parte verde, né? Se a gente apagar aqui, então, vocês viram que eu apaguei aqui, né? Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Então, vocês viram que eu apaguei aqui, né? Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai ficar? Vai ficar apenas a parte verde. Se a gente apagar essa parte, como que vai
o complementar da reunião de B com C em relação a A vai ficar somente essa parte verde, porque nesse caso a gente vai estar utilizando o sinal de interseção, que é a mesma coisa que a gente falar que A menos B e A menos C, é só essa parte verde aqui. Só abrindo um novo apêndice dessa parte aqui, que parece que ficaram algumas dúvidas sobre essa terceira propriedade. Tá? Eu vou tentar reexplicar ela um pouco mais à frente no vídeo. Vamos ver aqui. Então eu vou tentar reexplicar isso daqui porque parece que não ficou muito claro essa parte da terceira propriedade, que é essa propriedade aqui. Vamos lá, terceira propriedade, para vocês entenderem por que A menos A é igual a B. Bom, vamos ver isso daqui melhor. Então aqui a gente tem o complementar do complementar de B em relação a A em relação ao complementar, ou melhor, em relação a A. E isso daqui a gente disse que é igual a A menos B, que é igual a B. Vamos representar isso utilizando o diagrama de Euler. Então, para a gente entender isso melhor, vamos utilizar aqui. Então, a gente tem o conjunto A, e dentro desse conjunto A, nós temos o conjunto B. Ok? Qual que é esse cara aqui? O complemento. Vamos achar esse cara primeiro. O complementar de B em relação a A. Quem que é o complementar de B em relação a A? É toda essa parte aqui. Tá? Só que essa parte que a gente está considerando aqui de verde, não é que a gente está descartando o B. A gente está querendo dizer o seguinte, que essa parte aqui de verde que a gente está considerando é a parte que falta para o B se tornar um A. Não é que nós estamos jogando o B fora, é que nós já estamos considerando o B e estamos afirmando que para que o B um dia se torne um A, ele precisa de toda essa parte aqui. É por isso que aqui a gente pode... Qual que é o complementar de B em relação a A? É A. Só que a gente não está falando do A, a gente está falando do complementar de B em relação a A, que é toda essa parte aqui que falta para que o B se torne um A. Agora, se a gente fizer esse A, quem que é o A? Esse A aqui. Esse A é esse conjunto aqui. Então aqui nós temos o A. Então vamos fazer aqui. Qual que é a parte do A? Essa parte aqui, ó, é tudo isso. Então nós vamos fazer essa parte aqui, que é do B. Nós vamos fazer a parte de baixo menos a parte de cima. Ou seja, vai ficar o A menos esse outro A, que na verdade ele não é o conjunto A, ele é o complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. Então, nesse caso aqui, nós temos que ele é igual a B. Então, pessoal, eu abri um parênteses para essa terceira propriedade, porque pela notação ela exige um pouco mais de abstração, para a gente poder entender como que essa propriedade funciona. Tá? Foi por isso que eu deixei essa explicação aí um pouco para o final. Bom, gente, o conteúdo de conjuntos chega ao seu final. Depois desse vídeo, eu vou preparar um vídeo somente com resolução de exercícios. Espero que tenham gostado do curso. Quem gostou, se inscreve no canal, acompanha as videoaulas. Um forte abraço a todos e até a próxima.